Uma boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Victor Breno e, em nome da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, da RELEP, e do Grupo de Pesquisa Observar e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe, eu gostaria de cumprimentar a cada um de vocês como muito bem-vindos. Essa live de hoje, ela inaugura uma série de transmissões que serão realizadas em parceria pela RELEP e o Observare, onde serão convidados pesquisadores renomados da Academia Brasileira para expor e discutir temas candentes e relevantes nos estudos de religião, especialmente do pentecostalismo, no país. Nessa primeira edição, nós trataremos do tema Pentecostalismos e Política no Brasil, com a ilustre presença dos professores doutores Joanildo Buriti e Saulo Batista. Eu já gostaria de convidá-los à nossa mesa virtual de apresentação. Boa tarde, doutor Joanildo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor Saulo, seja muito bem-vindo também. É um prazer e uma honra tê-los aqui conosco. E antes de apresentarmos e ouvirmos formalmente os nossos ilustres convidados, nós vamos ter uma palavra introdutória de saudação dos representantes de cada um dos dois grupos promotores desse evento, da RELEP e do Observar. E eu quero convidar também, nesse momento, professor doutor Luiz Américo, da Universidade Federal de Sergipe, e gostaria de convidar também o professor doutor Davi Meschiati. E aí, para sermos mais objetivos e sucintos no nosso tempo, no manejo do nosso tempo, eu gostaria primeiro de passar a palavra ao professor doutor, coordenador da RELEP Núcleo Brasil, doutor Davi Meschiati, para que ele fizesse as suas considerações, e, na sequência, então, ao professor Luiz Américo, representando a Observar da Universidade Federal de Sergipe. Muito bem. Quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão na transmissão, e especialmente a essa mesa que está posta aí hoje, rever o Joanildo, ainda que seja à distância, e ao grande amigo Saulo também. É muito bom. E o tema que nos une nessa tarde, né, para discutir a questão da religião, especificamente o pentecostalismo, e essa atmosfera política, ou a participação política, também é muito importante. Queria registrar que, da parte do nosso grupo, né, da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, esse tema recebe muitos impulsos, a gente está debruçado também sobre ele, tentando compreender as enormes variações que isso afeta na nossa sociedade, e também como o PPG, o Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da Faculdade Unida, e agora dando esse passo extremamente importante com o Observare e o PPG da Universidade Federal do Sergipe. Isso é muito interessante. Então, queria saudar a todos, por favor, fiquem à vontade, esperamos poder construir novas pontes e seguir nesse diálogo extremamente importante. Destacando o dossiê de interações que discutiu sobre pentecostalismo e política, e também um dossiê da RBHR, né, Revista Brasileira de História das Religiões, que também teve um dossiê específico sobre a questão do pentecostalismo e política, e alguns professores e pesquisadores da RELEP também participaram desses dois dossiês. Então, com isso em mente, queria saudar a todos. Bem-vindos. Muito obrigado, Davi. Professor Luiz Américo, por gentileza, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que eu falo aqui em nome da Universidade Federal de Sergipe, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do nosso grupo de pesquisa Observare, estudos empíricos e aplicados em religião e realidades. O Observare começou em 2015 com um observatório numa estrutura que acabou não sendo versátil quanto a gente poderia naquele momento, e a partir do ano passado ele ganhou uma outra estrutura
se aproximando muito da linha de estudos empíricos e aplicados em ciências da religião, que é a linha que fazemos parte, e ele é constituído hoje por 3 linhas de pesquisa. Hoje a linha que aparece, sobretudo nesse evento, liderada pela professora Marina Correia, trata das fronteiras do pluralismo. Eu trabalho com a linha de trocas, fluxos e circulações no campo religioso, esotérico, religião e Brasil. Como objeto central a produção de pesquisa, de conhecimento no campo das ciências da religião, especificamente lidando com pesquisa empírica e aplicada. E essa oportunidade de aproximação com o RELEP, e principalmente de poder refletir sobre questões tão oportunas e importantes para o Brasil hoje, como a relação entre religião e política, né, ela é absolutamente importante para a nossa instituição. Então, eu espero que o evento seja de grande proveito, que a gente consiga fazer as reflexões que necessitamos aqui e, mais nunca, apontar direções para pensar nosso país. Eu queria dar, então, aos participantes, aos professores Joanildo Buriti e Saulo Batista, que os nossos encontros eles sejam frutíferos e sejam realmente marcantes para os participantes. Muito obrigado, um bom evento para nós. Muito obrigado, doutor professor Davi Meschiatti, muito obrigado, professor doutor Luiz Américo, e nós já, então, a partir de agora, iniciaremos o nosso diálogo, a nossa exposição, e só para explicar àqueles que nos ouvem nesse momento, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Primeiramente, nós ouviremos o professor Joanildo Buriti, e, na sequência, nós ouviremos o professor doutor Saulo Batista. Caso você tenha alguma pergunta, questão, que queira fazer algumas exposições, eu peço que, por gentileza, você possa registrá-la no chat, que se encontra abaixo da transmissão desse vídeo, e logo ao final das 2 exposições, nós faremos uma seleção de perguntas e questões para, então, pontuarmos aos nossos convidados, tá bom? Então, ouviremos primeiramente o professor Joanildo Buriti, e me permitam aqui fazer uma apresentação formal, né, do nosso querido professor Joanildo. O professor Joanildo, ele tem formação na área de História e Ciência Política, com doutorado pela University of Exeter, né, e pós-doutorado pela University of Westminster, né, ambas na Inglaterra. É pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Joanildo, a primeira parte da palavra é sua, o senhor tem de 25 a 30 minutos, e fique à vontade à disposição. Seja bem-vindo. Obrigado, Victor. Obrigado pelo convite feito pela RELEP, pelo Observare, para que nós possamos estar juntos hoje. Minha saudação para meu amigo de longa data, Saulo. E só para dar uma ideia de quanto eu já estou velho, eu estive na banca de doutorado de Saulo. Então, brincadeira. Mas vamos lá. Nós temos um tema que é anunciado de maneira curiosa no plural, né, pentecostalismos e política. Talvez até pudéssemos ser mais ousados e falar de pentecostalismos e políticas, né? Mas comecemos tomando essa referência aí como nosso guarda-chuva para análise nesses momentos. Queria começar dizendo para vocês assim que, de fato, há, e não de hoje, né, mas já completou mais de 3 décadas, um processo de emergência evangélica e pentecostal no espaço público no Brasil. Processo esse que hoje olhamos ao redor e vemos que não é apenas brasileiro, né? Embora o Brasil seja um caso assim em que esse tipo de emergência se deu de forma bastante bem sucedida, ela não é um caso singular brasileiro, né? Isso, se nós olharmos em âmbito de América Latina, em âmbito de outros contextos regionais no mundo,
mudam inclusive as religiões, né, envolvidas, mas é um momento em que, depois de um tempo em que política e academicamente se esperou que as religiões fossem se acomodando ao espaço privado da crença, da moralidade, digamos, até mesmo da intimidade, essa postura, essa forma mais pública de se colocar diante de uma série de temas, em princípio não religiosos, tem se caracterizado como uma marca de nosso tempo, de um período já de várias décadas, né? E não é uma coisa recente, nem de ontem e nem de hoje. Por outro lado, nós temos também essa emergência evangélica e pentecostal, ela demanda que a gente compreenda um pouco melhor este campo, né? Nós não estamos falando de uma politização de um grupo que até, digamos, final dos anos 70, para ser muito otimista, fosse bem conhecido, né? Os estudos sobre o campo protestante, evangélico e pentecostal no Brasil foram muito poucos nesse período, ou até esse período, e, a rigor, poderíamos dizer que somente nos anos 90 nós tivemos uma espécie de boom de interesse jornalístico, de interesse acadêmico e de interesse político pelas movimentações desses grupos. É de se dizer também que há um dado importante que marca essa visibilidade, que é a percepção, tanto a nível de dados censitários, como a nível da própria visibilidade física desses grupos evangélicos, né, de um crescimento bastante significativo em termos relativos e depois em termos absolutos, né, desse campo. Então, historicamente, falar de evangélico não é falar da origem do movimento protestante, embora o termo remonte à origem, né? Mas ele não definiu, esse termo existente na origem, lá no século XVI, evangélico, ele não veio a definir o conjunto dos protestantes, e sim um campo denominacional bem específico, o campo luterano. A igreja evangélica, na verdade, é o nome da igreja luterana, né? E ela foi, então, à medida que se institucionalizou e outras surgiram, é que foi assumindo crescentemente esse nome de luterana ou de confissão luterana. Mas, então, evangélico, desde a origem, estava associado a um grupo específico do campo protestante. Mais do que isso, o que nós entendemos por evangélico quer dizer, esse perfil de cristianismo não católico romano, muito centrado na pregação, muito centrado numa observância bastante, digamos, regular, intensa da adesão religiosa, a prática pessoal da oração, a ênfase na Bíblia, no estudo da Bíblia, na leitura da Bíblia, na pregação da Bíblia, etc. Esse tipo de compreensão que eu muito grosseiramente estou aqui dando a respeito do que nós entendemos por evangélicos, ou por evangélico, é já um desdobramento, digamos, do final do século XVII para o século XVIII na Europa e nos Estados Unidos, tá? Mas os Estados Unidos, nesse sentido, já é o refeito de mudanças acontecidas na Europa e, portanto, define um novo campo dentro do protestantismo. Já não mais uma denominação, como no caso dos luteranos, mas agora um campo transdenominacional, uma espécie de estilo de ser protestante que se espalhou e atravessou praticamente todas as denominações protestantes existentes. Já em relação ao pentecostalismo, nós estamos falando de um novo movimento nesse campo, né, que surge nos últimos, talvez na última década, vamos dizer assim, do século XIX, e principalmente
no início do século XX, quer dizer, num período aí, em termos precursores, poderíamos falar do século XIX, surgimento propriamente dito com esse nome, ou com um nome que claramente o identificava assim, já início do século XX. Curiosamente, apesar de muitas pessoas associarem o pentecostalismo a uma origem norte-americana, negra, ou talvez interracial, mas em liderança negra, uma historiografia mais recente do pentecostalismo tem mostrado que houve uma quase simultaneidade bastante plural do ponto de vista geográfico no surgimento do pentecostalismo. Havia não apenas que essas experiências surgiram assim desconectadas, mas cedo elas estabeleceram conexões entre si. Podemos mencionar pelo menos 5 desses lugares: a Suécia, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia e o Chile, na América do Sul. Alguns desses lugares, quer dizer, estes lugares viram surgir formas de espiritualidade protestante, nesse caso talvez mais próxima da espiritualidade evangélica, né, que rapidamente ali ao final da primeira década do século XX começou a ser chamada de pentecostal. Os pentecostais, como os protestantes, ou herdando dos protestantes, têm uma história de multiplicação bastante intensa, no sentido de que antes mesmo de falarmos de um crescimento numérico, nós precisaríamos falar do surgimento de várias posições, correntes, às vezes até mesmo, digamos, críticas entre si no âmbito do pentecostalismo. Há, por exemplo, no contexto americano, uma distinção entre o pentecostalismo negro e o pentecostalismo branco. Há também nos Estados Unidos uma distinção entre o pentecostalismo unitário e um pentecostalismo trinitário, né? Um pentecostalismo unitário, por exemplo, que faz tudo girar em torno da segunda pessoa da Trindade para os cristãos trinitários, que é Jesus, ou o Filho, né? E um pentecostalismo mais alinhado com o filão principal do cristianismo trinitário. E nós podemos falar também do surgimento nos anos 60 do século XX de um veio bastante mais moderado do ponto de vista ritual, do ponto de vista da linguagem religiosa, do ponto de vista do cultivo da espiritualidade, chamado de carismático, né? Isso, nesse caso, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e dali em diante se expandindo por outros lugares. Esse movimento carismático foi o que atingiu as denominações históricas nos vários países da América Latina. Esse pentecostalismo, seja o pentecostalismo mais tradicional, que alguns chamariam de clássico, das Assembleias de Deus, por exemplo, da Congregação Cristã do Brasil, seja um pentecostalismo que já foi se diferenciando e se organizando mais adiante ao longo dos anos 40, 60, 70, etc., né? Os anos 70 já sendo a época em que nós podemos começar a falar das igrejas neopentecostais, embora elas não se assumissem com esse nome, Igreja Universal do Reino de Deus, de 1977, por exemplo, né? E uma proliferação imensa a partir de então, especialmente em termos de microdenominações e pequenas igrejas. Até meados dos anos 80, nós tínhamos, então, muitos pentecostalismos, a despeito de eles se distribuírem de uma forma muito assimétrica do ponto de vista de números, né? Sendo a Assembleia de Deus, de longe, e a Congregação Cristã do Brasil, em segundo lugar, as maiores igrejas pentecostais até então, né? E com outras igrejas com menor número e menor importância. A Igreja Universal do Reino de Deus, apesar de sua grande visibilidade a partir de meados dos anos 90, nunca chegou a rivalizar com a Assembleia de Deus em termos de número de fiéis, e está hoje muito longe disso.
Então, pentecostalismo já se coloca aí um pouco em termos de uma diferenciação interna enorme, gigantesca, né? Por outro lado, às vezes o plural nos leva a salientar demasiadamente as diferenças, quer dizer, a despeito de sua grande diversidade interna, doutrinária, de composição social, em termos de graus de organização mesmo eclesiástica, milhões de pessoas começaram, ou podem ainda hoje, se identificar como pentecostais, né? Inclusive, alguns pequenos grupos dos carismáticos nas igrejas históricas, nas antigas igrejas históricas, que acabaram saindo daquelas igrejas para formar denominações muito parecidas, inclusive com o mesmo nome. Então surgiram os batistas renovados, os presbiterianos renovados, os metodistas com outros nomes, né, wesleyanos, enfim, com outros nomes mais, digamos, representando esse campo renovado. Dos anos 90 em diante, nós vemos uma crescente, digamos, proliferação desses modelos carismáticos e pentecostais, atravessando todas as denominações protestantes brasileiras, todas as denominações evangélicas brasileiras, né? Isso em muitos outros lugares. O que significa dizer que, se de um lado nós temos diferenciação no campo pentecostal estrito sensu, repetindo o que os protestantes já faziam há séculos, se dividir em função, seja de diferenças doutrinárias, seja de diferenças de ética pessoal, de ética social, seja às vezes de conflitos de poder internamente entre lideranças de determinados grupos, igrejas ou denominações. Nós temos, a despeito disso, um certo assemelhamento que vai sendo produzido pela difusão, pela ampla difusão da espiritualidade pentecostal, do ethos pentecostal, para as igrejas históricas, aquelas que mesmo nos anos 60, apesar das divisões sofridas, permaneceram com uma perspectiva de vínculo com os modelos de igreja protestante mais clássicos, oriundos da Reforma do século XVI e das suas modificações pelo movimento missionário dos séculos XVIII e XIX. Então, pentecostalismos, mas também pentecostalismo, ou talvez pentecostalização das igrejas protestantes e evangélicas. Como isso se traduz em política? Não há uma tradução automática de pentecostalismo em política, como não houve uma tradução automática de protestantismo em política, né? Se nós observarmos historicamente os países europeus, nos Estados Unidos, há vários modelos, há várias formas de intervenção e há múltiplas concepções teológicas e políticas de como a fé protestante se traduz em termos de posicionamento sobre questões sociopolíticas em diferentes momentos. Poderíamos dizer que, para o protestantismo histórico, a tendência predominante, mas nunca a única, né, evoluiu no sentido de enfatizar digamos, os efeitos, o impacto da conversão pessoal sobre as práticas sociais nas quais os novos convertidos estavam envolvidos e envolvidas. E, em seguida, mediante um processo de educação religiosa, onde as escolas dominicais, onde as editoras, casas publicadoras dessas denominações, os seminários teológicos, e os colégios, em alguns casos denominacionais, né, as escolas confessionais, se procurava ampliar o efeito desse ethos, né, bíblico e eclesial para outras áreas da
vida social e política, onde os conversos ao protestantismo inicialmente não atuavam. No caso do pentecostalismo, nós nunca tivemos exatamente um processo como esse ao longo dos primeiros 50 anos dessa presença pentecostal. Isso não significa dizer que não houve pentecostais fazendo política desde muito cedo, tá? Mas significa dizer que, de um ponto de vista mais corporativo, de um ponto de vista eclesiástico, seja das denominações pentecostais, seja de um campo de fiéis pentecostais, igrejas e grupos, etc., mas antropologicamente, vamos dizer assim, né? Nós só poderíamos falar de uma ação política mais organizada dos pentecostais, de fato, a partir de fins dos anos 70, do século XX. E mesmo no caso brasileiro, talvez a gente pudesse dizer que precisamos esperar talvez o início dos anos 80 para que, de fato, algum tipo de efeito venha a se produzir nessa área. Por exemplo, o primeiro deputado pentecostal brasileiro eleito nessa fase, houve um deputado pentecostal nos anos 60, o pastor Levi Tavares, eleito em 1962, e que após o golpe, ele era de um partido mais conservador, de centro-direita, o PSD, mas a partir do golpe de 64, ele se reelege já pelo MDB, tá? Na eleição parlamentar que ocorreu alguns anos depois do golpe de 64. Mas tirando o Levi Tavares, somente em 82 é que nós temos a eleição do primeiro deputado da Assembleia de Deus, porque Levi Tavares era da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, uma igreja pentecostal que nos anos 50 tinha um perfil muito distinto de qualquer coisa que a gente possa ver como as principais igrejas hoje, pentecostais. Mas então o deputado José Fernandes, do Amazonas, foi eleito em 82, e veja, foi o primeiro deputado da Assembleia de Deus eleito em 70 anos, praticamente, de existência da igreja. Tá? Então, vejam que, como eu disse inicialmente, não há uma tradução automática do ethos pentecostal, da doutrina pentecostal para uma política, o que nos leva, então, meu segundo ponto do argumento, e será o último que eu desenvolverei nessa primeira intervenção para vocês, nós precisamos buscar, num contexto mais amplo, a compreensão para o perfil assumido pelos pentecostalismos quando se trata de fazer política, de se envolver com a política. Entendendo aqui a política, nesse momento, muito provisoriamente, naquele sentido, em dois sentidos básicos. A política que é feita desde movimentos organizados da sociedade e a política que é feita através das instituições representativas, seja do legislativo, seja do executivo, né? Num sistema político como o brasileiro, porque se a gente estivesse falando de um sistema parlamentarista, a coisa já seria um pouco diferente, né? Porque o executivo e o legislativo têm um outro tipo de relação. Mas, no nosso caso, são, digamos, galhos bem distintos de uma árvore. Então, nesse sentido, a gente pode, sem grande temor, dizer que a partir de processos de preparação que envolveram principalmente pentecostais ligados ao campo da oposição política no fim dos anos 70 e início dos anos 80 no Brasil, nós tivemos o lançamento das sementes, a fermentação para legitimar uma atuação política que veio a realmente se transformar num processo consolidado muito tempo depois, né? Nas eleições de 86, há uma grande virada no contexto brasileiro, dá à luz a existência de uma representação pentecostal majoritária dos protestantes brasileiros, e desde então definitiva, e cada vez mais crescente, com algumas oscilações que tivemos aí ao longo dessa trajetória,
Mas eu gostaria de remarcar o seguinte: 3 grandes períodos marcam essa presença pentecostal na política. Um período que vai, digamos, da Constituinte de 86 até as eleições de 2002, presidenciais, quando, no processo eleitoral de 2002, um segmento do pentecostalismo, particularmente a Igreja Universal do Reino de Deus, naquele momento, em uma certa disputa de influência, de poder, de incidência com a própria Assembleia de Deus, a Igreja Universal hipoteca o seu apoio à coalizão de centro-esquerda que, em torno da figura Lula, se tornou vitoriosa nas eleições. E abre-se aí um outro capítulo, que vai até mais ou menos 2014, quando as eleições presidenciais, ao mesmo tempo, nos apresentam 2 candidaturas evangélicas, a de Marina Silva e a de meu Deus, Pastor Everaldo, tá? Pastor Everaldo Pereira, e juntamente com a candidatura de Dilma Rousseff, tá? E o terceiro período, um período ali que, nesse sentido, abre uma certa ruptura na maneira como os pentecostais até então haviam feito política. De modo que já dei a entender alguma coisa sobre o primeiro período, quer dizer, um período de construção de uma representação própria dos pentecostais. É um período no qual os pentecostais querem constituir a sua voz na política. Então, eles têm ainda uma visão bastante corporativista, querem as coisas para si, querem eleger os seus, e se preocupam fundamentalmente em mobilizar suas amplas bases sociais, eclesiais, para que votassem por candidaturas desses pentecostais. Tanto que o modelo que surge nesse período, lançado pelas Assembleias de Deus, e depois copiado pelas demais igrejas pentecostais, é o modelo da candidatura oficial. Isso é impensável no contexto do protestantismo histórico, onde jamais se poderia dar o aval institucional de uma igreja a um candidato de um partido específico, mesmo que para presidente da República. No segundo momento, nós temos já agora uma diferença aí de pentecostalismo e de política. Primeiro, não são mais as Assembleias de Deus que serão as grandes protagonistas da coalizão que se forma em 2002, embora as Assembleias de Deus, em seguida à eleição de Lula, venham a ser procuradas para se integrarem a esse processo e estiveram presentes e participando de vários momentos importantes e disputaram cargos e tudo mais dentro da estrutura do governo Lula e depois dentro da estrutura do governo Dilma, sendo a sua experiência com Dilma jamais travada, complicada, disputada e, portanto, anunciando um desenlace que de fato aconteceu. Nesse período, nós vemos como não foi impossível, não foi escandaloso para lideranças pentecostais, inclusive de direita, conservadoras, muito conservadoras, integrarem a base de apoio de um governo de centro-esquerda. Tá? Isso caracteriza para nós a necessidade de entendermos o aspecto pragmático da política pentecostal nesses 2 primeiros momentos. Por fim, no terceiro momento, esse é o momento mais recente, digamos aí, depois das eleições de 2014, a partir das eleições de 2014, nós temos uma oscilação entre o intento de chegar sozinhos e a reiteração do modelo bem-sucedido até então. O intento de chegar sozinhos veio através da candidatura do pastor Everaldo pelo PSC, né, um partido controlado, embora não oficialmente, pelas Assembleias de Deus, e que rendeu 0,75% do voto popular. Portanto, completo, fragoroso fracasso a tentativa de emplacar um presidente pentecostal na conjuntura que as eleições de 2014 abriam. E, por outro lado, a reiteração do modelo até então bem-sucedido, que era o de
integrar uma coalizão mais ampla, num país com ampla experiência de coalizões políticas desde a redemocratização de 78 em diante, né, 74 ainda não, mas de 78 em diante, com o pluripartidarismo e a crescente pluripartidarização, foi consolidando esse aspecto que já tinha sido característico da República do período pós-Vargas, né, coalizões políticas com vários partidos. Esse foi um modelo que, novamente, foi acionado pelos pentecostais, só que agora num trabalho que levou a desalojar crescentemente os moderados e os progressistas do desenho dessas negociações que viriam a se consolidar. A participação desse... Quer dizer, o que eu quero dizer é que há uma ruptura aqui também no sentido de que a liderança do processo de política pentecostal passa a ser crescentemente ocupada por setores cada vez mais conservadores politicamente dentro do mundo pentecostal. E esse é o tempo que nós temos, né? É o contexto que nós temos dos últimos anos, nos quais começamos a nos acostumar a ver pentecostais publicamente aparecendo, assumindo ministérios, assumindo cargos de extrema importância na estrutura dos ministérios, na estrutura de empresas e organizações da administração indireta do governo nacional brasileiro, né? E trazendo para dentro do exercício de governo elementos do linguajar, elementos da ritualidade, elementos do jargão e do ethos pentecostal, através desta elite parlamentar e pastoral que se constituiu nesse processo e dentro da qual o setor ultraconservador tomou o espaço e a direção, a meu ver, desde 2014, desde 2013, mais ou menos, mas crescentemente consolidou esse espaço de poder, né? Figuras como Marco Feliciano, figuras como João Campos, figuras, enfim, como o pastor Eurico, figuras fora do espaço do parlamento, como Silas Malafaia e outros, fazem parte hoje desse campo que fala em nome dos evangélicos, sendo quase todos pentecostais, e que associaram cada vez mais nesse processo o discurso pentecostal a uma disputa contra minorias que, como os pentecostais, foram beneficiadas pelo processo de democratização e especialmente pelo período de coalizão de Lula e Dilma, da qual também participaram os pentecostais, e que assume crescentemente e explicitamente como se fora um conteúdo da tradição protestante, um discurso econômico ultraliberal ou neoliberal radical, né, de privatizações, de desregulamentação, de privatização, que jamais fora, até pelo menos 2010, 2011, parte do discurso político do pentecostal. Então eu fecho dizendo, de fato, pentecostalismos, né, e política no Brasil, tá, numa trajetória bastante complexa, que ainda não estamos num desfecho final desse processo. Tá? Ele, por exemplo, tem gerado dentro de igrejas pentecostais várias reações, inclusive progressistas e críticas do perfil desses evangélicos que estão no poder, e de outro, a reativação de setores do protestantismo histórico mais liberais do ponto de vista político, tá? Mais articulados a movimentos sociais, a ONGs, a sindicatos, etc., e crescentemente mais audazes nas suas manifestações de dissenso em relação a esse discurso predominante dos pentecostais na política.
Muito obrigado. Professor Joanildo, muito obrigado por essa clara e rica exposição, né, sobre esse panorama que o senhor apresentou sobre os diversos pentecostalismos, esse desenvolvimento histórico das diferentes formas, né, de relação entre as igrejas pentecostais e o campo político no Brasil, e a sua fala, certamente, ela gera provocações que vão, com certeza, ainda conduzir a mais reflexões a respeito do assunto do tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesse momento, nós já passaremos, então, a palavra ao nosso segundo ilustre convidado, né, professor doutor Saulo Batista. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-doutor em Sociologia da Religião pela Universidade da Beira Interior, Portugal, e é professor adjunto efetivo da Universidade do Estado do Pará. Professor Saulo Batista, seja muito bem-vindo mais uma vez, e a palavra é do senhor. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu quero saudar o Joanildo e também os queridos organizadores deste evento, professora Marina Corrêa, professor Davi Meschiati, professor doutor Luiz Américo, todos esses doutores e a doutora Marina, que nos permitem essa oportunidade. Eu quero fazer uma abordagem de contexto atual. E, para isso, eu vou me permitir uma certa liberdade. Sempre se fala que a boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração está cheio de muita perplexidade pelos rumos que a política brasileira tem tomado, embora não fosse de surpreender para quem estuda a formação política do Brasil. Então, nesse sentido, eu vou tratar muito mais do governo atual, do movimento bolsonarista e desse governo atual. Mas vou fazê-lo da seguinte maneira. Eu vou também aqui utilizar uma liberdade talvez acadêmica, de fazer alusão a uma aplicação da dialética, considerar, no caso, os governos do PT, na verdade, os movimentos sociais, movimentos populares que levaram à ocupação do poder maior da República Brasileira no período em que governaram Lula e Dilma. Esses governos, os movimentos e esses governos, eu vou tratar como a tese. E vou tratar o bolsonarismo e o que nós estamos vendo como governo, a antítese. E a partir dessa formação dialética de contexto, eu quero analisar um pouco esse governo de antítese, que é o governo de Bolsonaro. Na verdade, esse conjunto de movimentos ultraconservadores, ultradireita, que tem conquistado o poder. E vou falar primeiro sobre a estrutura desse governo, onde se inserem os evangélicos, em dois blocos. Um deles é o bloco pentecostal carismático, mas o outro bloco é o protestante tradicional, fundamentalista até. E, após a estrutura do governo bolsonarista, eu vou tratar das bandeiras do bolsonarismo e como esses grupos religiosos, no caso, pentecostais e protestantes, contribuem para manter essas bandeiras
desfraudadas. E, por último, eu pretendo falar de uma possível síntese, quem sabe uma utopia, porque espero que isso passe, essa situação que nós estamos vivendo passe. E ao passar, que se construa uma nova síntese. É a minha esperança. Então, começando pela antítese, que é o governo bolsonarista, que estrutura esse governo tem mantido e onde se inserem os evangélicos? Bom, a estrutura do governo bolsonarista, de forma bem sucinta, bem resumida, ela é composta dos olavistas, os que seguem essas aberrações como a título de ideologias terraplanista e outras, e que manobra um grupo de seguidores que se comportam como torcida fanática e que muitos chamam de bolsominions, mas que tem uma rede enorme aliás, uma rede de redes nas mídias, nas chamadas redes sociais. E eles manobram de forma agitada, escandalosa, fanática, muitas bandeiras que permitem que o governo ocupe espaços, não só nessas mídias sociais, mas também espaços na mídia tradicional, nas redes de televisão e rádio, etc., com aberrações que fazem com que esse diversionismo desvie a atenção da sociedade, ocupe as pautas políticas e garanta que o núcleo duro econômico avance na destruição das conquistas históricas, principalmente dos trabalhadores, e potencialize e aumente a capacidade dos agentes do capital financeiro em reformas que só a população tem a perder. A sociedade, a grande população brasileira tem a perder. A estrutura do governo Bolsonaro, além de que tem como inspiração Olavo de Carvalho, mas não só, tem o gabinete do ódio, tem a própria família do presidente, esse é um pilar dessa estrutura. Aí vem o outro pilar que nós queremos destacar aqui, não por ordem de importância, porque são pilares com a sua importância que talvez até possa se equivaler. Nós temos outro pilar que são os evangélicos. Os evangélicos no governo Bolsonaro se dividem em dois grandes blocos. Eu considero dois grandes blocos. Os que trabalham com a cosmovisão sobrenatural, de ver, de interpretar e de pautar todas as coisas, que são os pentecostais, os carismáticos e os neopentecostais. Esse bloco, que eu estou chamando, que é o bloco que dá essa sustentação transcendente, sobrenatural ao governo, porque atribui a ascensão de Bolsonaro como um escolhido de Deus, e os racionalistas, um bloco racionalista de protestantes, de evangélicos ultraconservadores, representados principalmente por presbiterianos e batistas, dando destaque aqui aos presbiterianos que estão ocupando cargos-chave, como o ministro da Justiça, que é presbiteriano, o ministro da Educação, também presbiteriano, a ministra Damares, que ela é batista renovada, porém ela já foi quadrangular.
ela vem do pentecostalismo da chamada segunda geração ou segunda onda, como o Preston utilizava, ou utiliza. Então, os racionalistas, presbiterianos, batistas, mas também inclui figuras como Onyx Lorenzoni, que é um luterano ultraconservador, esse conjunto aí dá uma certa racionalidade de meios e fins para a gestão do governo Bolsonaro. Eles também estão presentes no órgão-chave, que é o órgão gestor de toda a pesquisa científica, no caso a CAPES, e eles querem, inclusive, abranger e ir até ao CNPq, e, com isso, neutralizar muita ação no campo da pesquisa, com prejuízo principalmente para a pesquisa nas ciências humanas. Eles têm um projeto, uma política de enfraquecer a dimensão humanista da ciência. Bom, aí estão os evangélicos como segundo pilar desse governo. Um terceiro pilar também não é por ordem de importância. Cada um tem seu papel extremamente importante. São os militares. Os militares têm, na história política do Brasil, um longo passado de golpismo. Eu não poderei ir muito longe, pelas próprias limitações do nosso evento e de tempo, mas posso dizer, vou ficar só no golpe de 1964, que prolongou-se até 1985. Mas nesse golpismo, nós vamos encontrar uma vocação militar que estava presente na UDN, União Democrática Nacional de Lacerda, de Carlos Lacerda, que inclusive foi elemento importante na crise que levou Getúlio Vargas ao suicídio, mas dessa UDN estava lá, nesse berço de UDN, Humberto de Alencar Castelo Branco. Há também uma bandeira sempre hasteada, ela nunca foi deixada de estar aí desfraudada pelos militares, que é a bandeira do anticomunismo. Os militares dessa vertente, que seguem Bolsonaro, eles se comportam como um partido. Aliás, os militares brasileiros, de muito tempo, se comportam como um partido acima dos outros partidos, porque eles se autodenominam um poder moderador, como se fosse um espectro que paira sobre todas as instituições. Eles se acham a reserva moral da sociedade brasileira. Inclusive, é esse o espírito que move Bolsonaro, apesar dele não ter sido capaz de se manter dentro dos arraiais militares até o generalato. Ele mal chegou a capitão, isso mesmo porque, por algum tipo de acordo interno, os militares o reformaram e não o expulsaram, porque ele deveria ser expulso, talvez como tenente, mas ele foi reformado e a reforma o guindou ao cargo de capitão. Mas eles se acham a reserva moral da sociedade brasileira. O espírito de Bolsonaro é o espírito do prendo e arrebento do Figueiredo, ou mais especificamente efetivado no general Silvio Frota, golpista, inclusive envolvido entre outros, naquela explosão que vitimou um militar de alta patente no Rio Centro, e o grande herói de Bolsonaro é o brilhante Ustra, o coronel
torturador. O outro pilar do bolsonarismo está nas polícias militares e civis, em parte delas, faça-se justiça, espalhadas por todo o Brasil. E dentro dessas polícias nasceu uma enfermidade, essas polícias têm dado também origem aos milicianos. Bolsonaro, inclusive, afirma que ele tem uma rede paralela de inteligência infiltrada nas corporações. E essa rede é de pessoas, de militares, de milicianos, que permite com que ele atue na marginalidade, paralelamente às instâncias das instituições formais, que ele também faz ingerências, como já vimos, inclusive, que resultou na ruptura de Sérgio Moro, então ministro da Justiça, por não aceitar as ingerências de Bolsonaro na Polícia Federal. Bom, e agora o terceiro ponto que eu quero tratar aqui, nesse conjunto dentro daquilo que fazem essas estruturas de poder que compõem o bolsonarismo, quero falar das bandeiras. As bandeiras do bolsonarismo, além do anticomunismo, que já mencionei rapidamente, uma delas é o moralismo. E nessa bandeira, os evangélicos que o acompanham, estão na vanguarda. Essa bandeira do moralismo une os dois blocos evangélicos que eu destaquei acima. E une também, em geral, aqueles que seguem Bolsonaro como torcida de futebol, que são fanáticos a ponto de não terem nenhum tipo de autocrítica. Esses blocos que estão estão hasteando, mantendo hasteada e desfraudada essa bandeira do moralismo, eles compõem narrativas que são, muitas delas, elaboradas, fabricadas pelos engenheiros do caos, até título de um livro. Agora mesmo as baterias deles, e aí fazem, essas bandeiras são esse moralismo, as campanhas são produzidas com participação do chamado Gabinete do Ódio, que supostamente funciona nas proximidades do gabinete do próprio presidente da República. As baterias desse pessoal agora estão voltadas para usar os grupos de fake news a fim de destruir a reputação, por exemplo, de Felipe Neto, que é um grande youtuber, um influenciador, e também Xuxa, porque saiu em apoio a Felipe Neto. E, neste momento, estão exaltando a ministra Damares, que já teve seus momentos de destaque, com a visão da boiabeira, a experiência dela que se deve a um trauma de infância. E agora ela está colocada como uma grande heroína da cruzada contra a pedofilia. Dessa bandeira moralista, cabem também os que combatem os identitarismos. Aqui seria um tema mais complexo que também nós não vamos tratar, porque os identitarismos, para alguns, são de esquerda, mas nós temos identitarismos de direita, bem liberais, bem individualistas, bem de grupos que não toleram outros grupos que não estejam com eles trabalham como tribos, e os identitaristas de esquerda, que estão associados às lutas de classe, ou lutas de classes.
Mas, para os defensores de Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, todos esses identitarismos são condenados, são considerados suspeitos. Uma outra bandeira, uma segunda bandeira, é a anticorrupção. Para essa bandeira, havia um grande paladino construído por esses grupos de ultradireita, que era Sérgio Moro. Mas, devido aos desgastes que ocorreram ao longo do tempo, porque ele foi chave para a eleição de Bolsonaro, sem ele não haveria o impedimento do Lula a ser candidato, e não haveria também a eleição de Bolsonaro. Porém, nós acompanhamos, houve uma ruptura, e com a defecção do Sérgio Moro, ou melhor dizendo, para os bolsonaristas, a traição do Sérgio Moro, e as trapalhadas do procurador Augusto Aras, com intervenções do STF na Lava Jato, nós encontramos aí desgastes enormes nessa bandeira da anticorrupção. Porém, ainda continua o governo de Bolsonaro mantendo esse marketing da anticorrupção, que também está abalado seriamente pelas intervenções do Bolsonaro na Polícia Federal, nas ações dos filhos, que, aliás, ele numera, parecem os antigos irmãos Metralha, os irmãos Metralhas, para quem, no meu tempo de revistas de quadrinhos, os irmãos Metralha eram numerados. Então, as ações dos filhos, que eram bandidos, eram uma quadrilha de bandidos, irmão Metralha. Essas ações dos filhos, sempre, elas trazem problemas para o governo. Agora eles estão um pouco em low-fi, estão um pouco não aparecendo tanto, por razões políticas. Mas tem também o fantasma sempre presente do Queiroz, que, entre outras coisas, financiador da atual mulher de Bolsonaro. A retórica de que não praticaria a velha política, tantas vezes alardeada por Bolsonaro, se desfez como se fosse uma bolha, quando ele tentou cooptar o Centrão. Aliás, Bolsonaro nunca deixou de ser baixo clero, ligado ao Centrão, onde também se alojam a maioria dos parlamentares, pentecostais, que se organizam, reúnem, elaboram estratégias e praticam ações de pressão no governo através da Frente Parlamentar Evangélica. Então, essa retórica de que não praticaria a velha política está aí escandalosamente comprometida com as generosas concessões de verbas a cada votação de interesse do governo. Geralmente são liberações de verbas de emendas orçamentárias, mas também concessão de cargos em segundo, terceiro e outros escalões. A outra bandeira do bolsonarismo, além dessas que falamos, moralismo, anticorrupção, é a destruição do Estado, para eles, o Estado megalômano, o Estado gigante, com uma patologia de gigantismo. Na verdade, não existe essa bandeira, a não ser como destruição de todas as conquistas em favor dos trabalhadores. Já foi anunciado que vai ser feita a reforma administrativa, já tem até vários projetos de reforma administrativa, mas estão também em banho-maria. O que, de fato, eles estão fazendo é a destruição do Estado naquilo
que tange às políticas sociais. E essa lógica tem tido sustentação até popular no momento, devido à pandemia que obrigou o governo, sob pressão, inclusive do Congresso, a manter o auxílio emergencial, aliás, a elevar o auxílio emergencial que eles queriam colocar em R$200 para R$600. E essa bandeira se torna também associada a interesses de Bolsonaro para uma expectativa de candidatura em 2022. E, por último, nós vamos tratar de aquilo que nós estamos chamando, quem sabe, uma nova síntese. Quando eu fiz esse exercício, até um exercício irreverente, de os governos do PT como tese, o governo Bolsonaro antítese, é que espero que haja uma síntese. As sínteses podem ser melhores, espero que não piores, mas espero que essa nova síntese, em construção, já agora, eu acredito, esteja em gestação, ela é apresentada aqui como minha esperança, um pouco de exercício de utopia. Primeiro, eu diria que é preciso repensar a ciência, que está bastante maltratada por essas aberrações olavistas, terraplanistas. Nós precisamos, então, de uma nova ciência que dialogue com os saberes descoloniais ou decoloniais, com um novo humanismo popular, com uma difusão intensa e extensa dos saberes, desses saberes, em rede de alcance planetário, que permita que as redes sociais sejam utilizadas para promover a solidariedade e venha a ser o motor dessa dinâmica de convivência. Talvez esforços na direção de uma economia de Francisco e Clara, como está aí, servindo de exemplo, sejam ingredientes dessa nova utopia. Repensar a ciência, repensar a economia, pensar a partir de uma epistemologia do hemisfério sul, como fala Boaventura de Souza Santos, é um ingrediente dessa nova síntese. A respeito do espectro que sempre ameaça a política brasileira, que é o espectro do Partido dos Militares, esperamos que os militares mudem, se arrependam, se convertam e se reprofissionalizem. É verdade que não são todos os militares que pensam como essa excrescência que está dentro do governo Bolsonaro. Existem militares altamente profissionais e que querem uma modernização das Forças Armadas. Essa modernização é viável, pensando uma nova geopolítica multipolarizada que respeite a tradição da política internacional brasileira, que possam os militares avançar em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia, porque nós temos também já acúmulo de conhecimento dos próprios militares, inclusive em domínio de tecnologias nucleares, de uso de energia atômica, avançarem também no zelo maior pelas fronteiras do Brasil, enfim, cumprirem a sua função de Estado e não estarem se sujando, se enlameando, se emporcalhando num governo desse nível que nós temos hoje. Quanto às polícias militares e civis, também vem aqui a nossa síntese, a ideia de que nós podemos chegar a uma síntese em que elas possam ser reformuladas, unificadas, a partir dos movimentos militares antifascistas, que são importantes e que estão, inclusive, preocupando o ministro da Justiça e o presidente Bolsonaro, na medida em que já fizeram até cadastros, listas de pessoas envolvendo
esses militares antifascistas, professores e outros. Tem que desaparecer essa patologia gravíssima dos corporativismos que nós temos nas nossas valorosas polícias. São 180 anos de polícias que têm sofrido deformações desses autoritarismos doentios que nós temos na sociedade brasileira e que só perseguem os mais pobres da sociedade. Não precisa, todos nós sabemos, não precisa citar estatísticas que sempre os que estão abarrotando os presídios sem julgamento, sem processo, os que estão abarrotando aí as estatísticas de violência, são pobres, negros, favelados, pessoal que mora nas palafitas aqui na nossa região. As polícias não podem ser berço desses ovos de serpente que geram e fazem proliferar as milícias, que estão em associação não só com os PCCs, os Comandos Vermelhos, mas com segmentos dos governos, desse governo Bolsonaro e seus apoiadores. Algo novo está acontecendo nas favelas. Nós estamos aqui concluindo. Algo novo está acontecendo nas favelas, nos movimentos de sem terra, nos movimentos de trabalhadores sem teto, nos grotões, barrancos, fronteiras, onde está a maior parte da população brasileira e onde está a grande parte dos pentecostais, exatamente a parcela mais pobre dos pentecostais, embora tenha muitos pentecostais hoje em classe média alta e aí exibindo e desfilando com carros importados. Mas a grande parcela mesmo é essa que precisa da nossa solidariedade e da solidariedade pentecostal. São talvez 1/3 da população brasileira que não tem nenhuma chance de poupança mínima que seja para construir formas dignas de vida humana. Por último, as igrejas. As igrejas. Eu as vejo como Elias, o profeta Elias. Se corromperam. Mas a voz de Deus afirmava para Elias que havia ainda um remanescente, aliás, tem um grande remanescente fiel. Aqui nesse grupo, estou contemplando alguns. A voz de Deus afirmava que havia esse remanescente que não havia dobrado os joelhos a Baal. Espero, almejo, que seja assim. Temos que repensar e praticar sínteses novas, e aqui é uma coisa que eu tenho muita esperança, e ela pode partir dos pentecostais. Eu tenho esperança que o campo evangélico brasileiro consiga praticar uma síntese virtuosa, ou várias sínteses virtuosas de pentecostalismo com protestantismo, ou pentecostalismos com protestantismos, em alianças ecumênicas criativas com catolicismos de novas experiências de fé. E que estão aí presentes, são sinais do reino, estão aí nessas experiências que o próprio Vaticano está incentivando, como a citada Economia de Francisco e Clara. E com isso eu aqui concluo com essa palavra de esperança. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Saulo Batista. Que especial fala, lúcida e relevante. Eu acho que essa sua exposição, ela oferece para a gente chaves, né, de compreensão dessa conjuntura político-religiosa atual, dissecando, mesmo que de forma breve, mas precisa, os atores e dinâmicas dessa nossa realidade contemporânea. Muito obrigado, meu querido, por essa fala tão preciosa. Nós temos aqui muitíssimas perguntas muito relevantes e importantes, e, infelizmente, por causa do tempo, nós teremos que fazer a seleção de apenas algumas dessas para os nossos queridos Dr. Joanildo e Saulo poderem responder. Então, se de repente você não se sentir contemplado na seleção dessas perguntas, já nos
perdoe de antemão. E eu já gostaria de projetar aqui na tela a primeira pergunta, direcionada para o professor Joanildo, que foi feita pela Nayara, que pergunta o seguinte: professor Joanildo, é possível definir a influência do pentecostalismo no sertão nordestino e qual a expectativa para as próximas eleições municipais? Nayara Felizardo, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Nayara. Bom, eu não tenho estudos muito detalhados sobre a política no sertão nordestino. Infelizmente, não tenho como responder isso de uma maneira precisa. O que eu posso dizer é que a capilaridade do pentecostalismo no Brasil implica em uma capacidade de chegar muito longe, em lugares onde a política tradicionalmente tinha dificuldades de chegar, especialmente os partidos políticos de centro-esquerda e de esquerda, etc., embora nesse momento é a direita quem precisa de bases sociais. Houve uma desidratação da direita brasileira na saída da ditadura militar, do ponto de vista da sua capacidade de representação política. E ela vem encontrando precisamente nas bases evangélicas, católico-conservadoras, esse novo enraizamento social que a direita há décadas no Brasil não tinha. Então, infelizmente, eu acho que o momento de mobilização política, nesse momento, no campo evangélico e pentecostal, é ainda o momento dos grupos mais conservadores. Nós teremos algumas vozes no sertão sendo ouvidas de uma maneira mais crítica, mais dissonante, e elas existem, tá? Eu, pelo menos, me lembro de algumas no interior do Ceará, no interior da Paraíba, de pessoas que têm feito esse tipo de trabalho, líderes pentecostais, mas eu imagino que nós vamos ter ainda um certo trabalho aí para identificar um discurso pentecostal visível, articulado e não conservador nessas próximas eleições municipais. Perfeito. Muito obrigado, professor Joanildo. E agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Saulo, e eu vou tentar resumir um pouco, professor Saulo. Vou projetá-la aqui na tela, mas a pergunta ela está já na parte final do enunciado. A aproximação da igreja evangélica no campo político pode afastar da igreja e da política o membro comum, né, deixando o cidadão longe de Deus e indiferente com o sistema político? Pergunta feita pelo Walter Correia. Eu sou professor de Ciências da Religião, da licenciatura em Ciências da Religião, e nós temos acolhido muitos alunos que vêm do campo evangélico, pentecostal principalmente. O que eu tenho percebido é que há uma nova geração que é muito crítica aos seus líderes. E nessa crítica aos líderes, eles adotam caminhos diferentes. Alguns deixam de considerar a igreja um espaço relevante para ele e adota uma espiritualidade, uma fé que já dispensa a igreja, já prescinde de igreja. Mas outros continuam firmes, fazendo uma minoria articulada para enfrentar lideranças naquilo que eles consideram que não faz justiça ao evangelho. Eles são muito perseguidos, alguns deixam a sua denominação, por exemplo, se é de uma denominação como Assembleia de Deus ou Quadrangular, ele vai procurar uma denominação que acolha as ideias dele. Tem muitos também que são homossexuais, lésbicas, LGBTs. Eles também já estão criando suas igrejas. Nós temos também, nos grupos
os grupos de essas redes na internet, nós temos grupos que eles se encontram lugar para solidariedade. Posso citar aqui a rede, por exemplo, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a EPJ, da qual nós participamos, Joanildo, eu, Evangélicos pela Justiça. Temos também, eu não sou filiado a nenhum partido, mas eu tenho acompanhado, e aqui aproveito até uma carona, eu tenho recebido já pré-candidatos a vereador, a prefeito, tem um candidato a prefeito de uma cidade importante aqui do Pará, ele é um bombeiro, do Corpo de Bombeiros, e é do PT. Então, nós estamos vendo ventos de renovação arejando o ambiente dessas igrejas. Agora, a pergunta é muito importante, há uma responsabilidade nessa preocupação muito grande, que pode haver afastamento de pessoas por causa dessas atitudes que são anti-evangélicas? Sim, infelizmente sim. E eu já vi algumas pessoas se afastando. Porém, como falei, muitos se afastam e depois, como alguns alunos, até orientei alguns alunos que, ao se afastar, disseram, olha, foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida, porque hoje eu vejo o evangelho na sua riqueza, diferente daquilo que eu estava condicionado quando estava lá dentro. Muito obrigado, professor Saulo. Eu vou projetar, então, mais uma pergunta ao professor Joanildo, e aí nós já vamos nos encaminhando ao fim da nossa transmissão por causa do tempo, e eu vou colocar aqui uma pergunta do professor Luiz Américo, que se destina a ambos os professores, mas eu vou pedir que, primeiramente, o professor Joanildo possa, então, por gentileza, respondê-lo. Professor, já seria possível considerarmos essa geração de representantes religiosos tortuosamente comprometidos com esse sistema político, econômico, social, tão gritantemente contraditórios a princípios elementares cristãos de pós-pentecostais? Pergunta do professor Luiz Américo. Ok. Bom, deixa eu somente dizer duas coisinhas sobre a questão anterior que foi feita para Saulo, antes de eu entrar na resposta à pergunta de Luiz Américo. Eu concordo, Saulo, com você quando você diz que, de fato, há uma possibilidade concreta de perda de fiéis, de pessoas que deixam igrejas pentecostais por não conseguirem mais suportar a dissonância entre as suas sensibilidades teológicas e também sociopolíticas e o dia a dia dessas igrejas, né? E eu acho que, inclusive, além disso, há uma possibilidade de que a própria imagem de ser pentecostal no Brasil venha a sofrer uma espécie de revertério, vamos dizer assim, nos próximos anos e décadas. Eu acho que haverá, sim, um processo um impacto desse perfil de liderança que eu tenho chamado de elite parlamentar e pastoral evangélica sobre o próprio crescimento do pentecostalismo, né? Isso porque nós não estamos falando aqui de processos que acontecem independentemente do comportamento e das atitudes das pessoas, né? Então, enfim, o sucesso até agora não é garantia de sucesso continuado e indefinido, né? Bom, em relação à questão do Luiz Américo, veja, conceitos como pós-pentecostalismo, de fato, vêm sendo lançados há algum tempo. Eu lembro de um texto dos anos 90, do professor Paulo Cipieschi, sobre o pós-pentecostalismo, a partir de uma crítica, digamos, teológica do comportamento dos neopentecostais, principalmente. O tipo de análise que Paulo fazia naquele texto nós já tivemos desdobramentos muito mais profundos ao longo dos últimos anos em relação a isso. Mas, veja, se nós pensarmos do ponto de vista de pós-pentecostalismo como uma categoria analítica, nós precisaríamos esperar
as pessoas que, não se considerando mais pentecostais no sentido estrito da palavra, ainda demonstram um certo tipo de adesão ao pentecostalismo como movimento. E, nesse sentido, eu acho que nós temos, sim, pessoas e grupos meio dispersos aí, espalhados pelo país. Nós temos, talvez, eu não queria nomear, mas há uma igreja pentecostal, especificamente, que eu conheço, que me parece vem assumindo aos poucos o perfil de uma igreja pós-pentecostal, mas nesse sentido eu diria que é preciso que as pessoas se assumam como tal para a gente de fato começar a caracterizar a existência de um pós-pentecostalismo, quer dizer, simplesmente atribuir no viés de uma leitura mais teológica ou de uma divergência teológico-política, né? A existência, a identidade pentecostal dessa turma que está aí e chamá-los de pós-pentecostalismo, me parece que seria precipitado e um exercício, digamos, para cientistas da religião e para cientistas sociais da religião, como eu me considero, não apenas precipitado, mas impróprio. Eu acho que seria uma espécie de mistura de uma postura ativista intra-religiosa ou intra-eclesial com a nossa leitura, as nossas pautas interpretativas desse campo. Então, eu preferiria dizer que me parece que, empiricamente, nós já temos sinais disso, mas eu acho que nós ainda não devemos nos precipitar ao ponto de aplicar esse conceito de pós-pentecostalismo aos grupos que hoje se beneficiam do nome pentecostal para falarem em nome do conjunto dos pentecostais. Professor Joanildo, muito obrigado. Eu vou, com a permissão do professor Saulo, entender que essa pergunta ela já foi, de alguma forma, respondida, e vou colocar para o senhor, professor Saulo, por gentileza, uma última questão, que é feita pelo querido professor Péricles de Andrade, que é um dos coordenadores da Observare também, e que colaborou sobremaneira para que essa live pudesse estar acontecendo. Eu agradeço toda a ajuda e suporte do professor Péricles, da professora doutora Marília Corrêa. Ao final, nós vamos fazer as devidas menções e agradecimentos, mas o professor Péricles pergunta o seguinte, professor Saulo: como você interpreta as dificuldades da esquerda na contemporaneidade em relação ao eleitorado evangélico? Uma pergunta bastante simples aí para o senhor. Bom, professor Péricles, né? Obrigado pela pergunta. As esquerdas realmente não conseguiam trabalhar esse grande eleitorado evangélico desde a época das 4 campanhas do Lula, e até foram muito difíceis essas relações, porque simplesmente não entendiam. Era como se fossem extraterrestres que eles tratavam os evangélicos como se fossem extraterrestres, não tinham afinidades, não conviviam. E há uma dificuldade mesmo, se você não... Eu tive um grande amigo, faleceu, foi o maior exemplo, um dos maiores exemplos de parceiro ecumênico aqui, um padre, e é o padre João Maria, holandês. Ele dizia o seguinte: só se faz ecumenismo estabelecendo laços de confiança e amizade. Eu acho que as lideranças, todo esse quadro de pessoas que militam na política, principalmente nos partidos, sindicatos, etc., precisam fazer amizades, não com o interesse de ir na igreja para pescar votos, de pegar uma rede de pescar votos, mas fazer amizades e procurar, por empatia, entender qual é o mundo do assembleiano, do quadrangular, qual é o mundo do pessoal da Deus e Amor, que é muito mais fechado, qual é enfim,
entender para falar a mesma linguagem e assumidamente, de forma honesta, dizer, não estou aqui, eu realmente quero mostrar para você a afinidade que existe entre as bandeiras progressistas, essa afinidade com a prática de Jesus. Foi isso que o Julião, Francisco Julião, que era ateu, foi isso que ele fez, quando ele chamou João Dias de Araújo, que era um pastor presbiteriano progressista, e ele disse, João Dias, todo lugar eu preciso de gente que saiba ler e escrever para fazer ata das ligas camponesas. E eu não encontro. Aí, e só encontro o pentecostal. E eu não sei lidar com eles. Eu preciso falar a linguagem, mostrar para eles que a Bíblia tem justiça, justiça social, etc, etc. O João Dias de Araújo municiou, ou seja, apresentou para o Julião as palavras dos profetas, as palavras do Evangelho, a prática de Jesus, e disse, olha, vai e fala para eles isso. E o Francisco Julião, com isso, conseguiu entrar no meio pentecostal, conseguiu alguns frutos, e inclusive o filme Cabra Marcado para Morrer tem um pouco disso. Mas eu acho que falta isso, é empatia, é se colocar no lugar do outro, conversar e conviver, e sem preconceito. Eu acho que já avançou um pouco, as esquerdas já estão compreendendo um pouco, mas está muito difícil. A direita é mais rápida. Através das redes sociais, ela tem conseguido, ela é mais rápida, porque nós também temos deformações gritantes nas igrejas brasileiras, em grande parte são conservadoras, fundamentalistas, preconceituosas, agridem os LGBTQ, etc. Mas eu acho que é um papel que, por exemplo, quando a gente tem um RELEP, a rede de estudos que nós fazemos parte, rede de estudos latino-americanos de pentecostais, eu acho que faz parte da nossa missão, eu considero, pelo menos da minha parte, eu acho que sim, todos nós, estender para as igrejas o que é a pentecostalidade de Jesus, o que é essa espiritualidade, essa experiência de fé que transcende igrejas, denominações, fronteiras, e que vai, pelo amor, conquistando esses novos espaços. Que ótimo, que ótimo. Professor Dr. Saulo Batista, professor Dr. Joanildo Buriti, em nome da Observar da RELEP, das pessoas, professores Pérez de Andrade, Marina Correia, Davi Mesquiati, professor Luiz Américo, nós gostaríamos de coração agradecer a vocês dois pela disponibilidade, pela participação de estarem conosco hoje nessa primeira de muitas outras lives em parceria da Observare e da RELEP. Muito obrigado pelas exposições de cada um de vocês. Eu quero agradecer em nome de ambas as instâncias e agradecer também a todos que estiveram assistindo através da nossa transmissão no Facebook. Muito obrigado. Não sei se o doutor Joanildo quer deixar alguma palavra final, doutor Saulo. Fiquem à vontade. Eu quero apenas agradecer a oportunidade, agradecer a possibilidade de poder estar com o Saulo dividindo essa mesa, agradecer o convite e dizer para as pessoas que eu vou estar no Face procurando algumas perguntas que estão sem resposta e tentando responder. Então, por alguns minutos ainda, eu vou estar ali tentando ajudar pessoas que fizeram perguntas e a gente não teve tempo de responder. Legal, que bacana. Muito obrigado. Saulo. Ok. Muito obrigado. Então, por encerrado essa transmissão, agradecemos a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.